Ninguém no tribunal conseguia ver quem era. Durante 20 anos, foi confundido com uma explosão. Mas as primeiras palavras que proferiu nesse dia, ao entrar na sala, deixaram o Pentágono em pânico, porque essas palavras exporiam uma das operações mais secretas do mundo. Então, se estiver pronto, vamos começar. O Tribunal Federal de Brasília estava movimentado naquela manhã de quinta-feira. Era um caso aparentemente simples, uma disputa de indenização entre a família Silva e uma empresa de segurança privada. A família alegava que seu filho, soldado Carlos Silva, havia morrido em uma operação mal planejada na África. A juíza doutora Amanda Rodrigues presidia a sessão com sua habitual serenidade. Ela havia visto muitos casos de indenização militar, mas este parecia diferente. Havia algo nas entrelinhas dos documentos que não fazia sentido. Meritíssima, disse o advogado da família, Dr. Fernando Costa. Meu cliente morreu em uma operação que oficialmente nunca existiu. Não há registros, não há relatórios, não há explicações. A mãe de Carlos, Dona Maria Silva, chorava silenciosamente na primeira fileira. 20 anos haviam se passado desde que recebeu a notícia da morte de seu filho, mas ela nunca aceitou a versão oficial. O representante da empresa de segurança, Dr. Paulo Mendonça, tentava minimizar o caso. Meritíssima, não há evidências de negligência. O soldado Silva participou voluntariamente de uma missão de alto risco. Infelizmente, nem todos retornam. Mas Dona Maria não estava satisfeita. Durante 20 anos, ela havia investigado por conta própria, coletando fragmentos de informação, conversando com outros pais que perderam filhos em operações misteriosas. Meu filho não era soldado comum, disse ela quando a juíza perguntou se gostaria de falar. Ele falava 5 idiomas, tinha treinamento especial. Não era uma missão comum. Dr. Mendonça se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Meritíssima, disse Dr. Costa. Gostaria de chamar uma testemunha que pode esclarecer os fatos sobre a missão em que Carlos Silva morreu. A juíza consultou seus documentos. Não vejo nenhuma testemunha adicional em sua lista. É uma inclusão de última hora, meritíssima. O homem entrou em contato conosco ontem, dizendo que tinha informações vitais sobre o caso. Dr. Mendonça protestou imediatamente. Objeção! Não pode incluir testemunhas sem aviso prévio. Aceito a testemunha, decidiu a juíza, mas será a última. As portas do tribunal se abriram e entrou um homem de aproximadamente 50 anos. Cabelos grisalhos, barba bem aparada, roupas simples mas elegantes. Havia algo em sua postura que sugeria treinamento militar, mas também algo mais: experiência em permanecer invisível. Dona Maria olhou para ele com curiosidade. Havia algo familiar naquele rosto, mas não conseguia identificar o quê. O homem caminhou até a mesa das testemunhas com passos medidos, observando discretamente cada pessoa presente. Seus olhos, azuis e penetrantes, pareciam catalogar cada detalhe do ambiente. Por favor, identifique-se para o tribunal, disse a juíza. O homem ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tomando uma decisão irreversível. Meu nome é Marcus Chen, disse ele, com uma voz clara que carregava um leve sotaque indefinível. Por 20 anos, vocês acreditaram que eu estava morto. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Dr. Mendonça deixou cair sua caneta. Eu era agente da CIA, infiltrado em operações especiais na África, Ásia e Oriente Médio. Oficialmente, morri em 2004 em uma explosão no Afeganistão. A juíza franziu o senho. Senhor Chen, isso é uma alegação muito séria. Tem documentos que comprovem... Marcos abriu uma pasta que trazia consigo e retirou vários documentos oficiais. Aqui está meu atestado de óbito oficial. Aqui, minha ficha militar. E aqui, ele ergueu uma gravação digital. Está a prova de que tudo foi uma farsa. Naquele momento, o telefone da escrivã tocou. Depois o da juíza. Em seguida, vários celulares no tribunal começaram a tocar simultaneamente. Marcos sorriu tristemente. Eles já sabem que estou aqui. Dr. Mendonça estava visivelmente perturbado, sussurrando urgentemente em seu telefone. Quem são eles? Perguntou a juíza, começando a perceber que este não era um caso comum.
As pessoas que me declararam morto para encobrir o que realmente aconteceu na Operação Nightwolf. Dona Maria ofegou. Nightwolf. Meu filho mencionou esse nome em sua última carta. Marcos olhou diretamente para Dona Maria. Sua senhora é a mãe de Carlos Silva? Sim, ela murmurou, com lágrimas nos olhos. Carlos não era soldado comum. Ele era meu parceiro na Operação Nightwolf. Uma missão que nunca deveria ter existido. O tribunal estava agora em completo silêncio, todos pendendo de cada palavra. A operação era extrair um cientista nuclear iraniano que queria desertar. Mas quando chegamos lá, descobrimos que era uma armadilha. Não para capturar o cientista, mas para eliminar a nós. Carlos descobriu que nossa própria agência havia vazado nossa localização para o inimigo. Eles queriam nos mortos porque sabíamos demais sobre contratos ilegais de armas. Dona Maria estava chorando abertamente agora. Seu filho salvou minha vida, continuou Marcos. Ele ficou para trás para me dar tempo de escapar, sabendo que não sobreviveria. Mas por que vocês foram declarados mortos? Perguntou a juíza. Porque era mais fácil do que explicar por que a CIA estava vendendo armas para grupos terroristas através de empresas de segurança privada. Dr. Mendonça estava agora ao telefone, falando em sussurros urgentes. As portas do tribunal se abriram bruscamente e entraram homens de terno escuro, claramente agentes federais. Sr. Chen, disse o líder, precisa vir conosco. Agora. Marcos não se moveu. Eu disse que um dia contaria a verdade. Hoje é esse dia. Este tribunal está sendo evacuado por questões de segurança nacional, anunciou o agente. A juíza se levantou. Com que autoridade? O agente mostrou uma credencial. Ordem direta do Ministério da Defesa. Não, disse Marcos firmemente. Passei 20 anos escondido, deixando que mentiras fossem contadas sobre homens bons que morreram. Não vou mais fugir. Ele se dirigiu diretamente a Dona Maria. Sua senhora merece saber a verdade sobre seu filho. Os agentes começaram a se aproximar, mas Marcos continuou falando. Carlos descobriu que a empresa de segurança que está sendo processada aqui hoje era a ponte entre a CIA e os traficantes de armas. Eles mataram Carlos para silenciá-lo. Marcos ergueu o dispositivo de gravação. Tenho aqui 4 horas de conversas gravadas provando tudo o que disse. Nomes, datas, valores de transações, códigos de operação. Entregue esse dispositivo, ordenou o agente federal. Não, Marcos respondeu calmamente. Já enviei cópias para 12 jornalistas diferentes em 6 países. Se algo acontecer comigo, tudo será divulgado automaticamente. O agente hesitou, claramente recebendo instruções por seu ponto eletrônico. Deixem ele terminar, disse a juíza, com uma coragem que surpreendeu a todos. Este é meu tribunal, e quero ouvir o que ele tem a dizer. Marcos assentiu gratamente. A Operação Nightwolf era uma cortina de fumaça. O verdadeiro objetivo era estabelecer rotas de tráfico de armas, usando os soldados americanos como transportadores involuntários. Carlos descobriu isso quando encontrou armas americanas sendo usadas contra nossas próprias tropas. Ele quis denunciar, então o marcaram para eliminação. Dona Maria estava devastada, mas também aliviada. Então meu filho não morreu em vão? Não, senhora. Ele morreu tentando expor a verdade. E por 20 anos carreguei essa culpa. Por que não falou antes? Perguntou ela. Marcos olhou diretamente para os agentes federais. Porque eles mataram todos os outros que tentaram falar. Eu fui o único que conseguiu fingir minha própria morte e escapar. Naquele momento, Dr. Mendonça, que havia estado em silêncio, se levantou abruptamente. Chega, disse ele, visivelmente abalado. Eu não posso mais fazer parte disso. Todos os olhares se voltaram para ele. É verdade, admitiu ele. Minha empresa era apenas uma fachada. Nós facilitávamos o transporte de armas usando soldados que pensavam estar em missões legítimas. Os agentes federais se entreolharam, claramente não esperando essa confissão. Carlos Silva descobriu nossos códigos, continuou o Dr. Mendonça. Ele estava coletando evidências, então recebemos ordens para eliminá-lo durante uma operação. A juíza estava gravando tudo em seu tablet oficial. Quantos soldados morreram desta forma? Perguntou ela. Dezenas.
murmurou Dr. Mendonça. Talvez centenas. Todos listados como mortes em combate. O agente federal mais próximo falou em seu comunicador. Precisamos de mais unidades. A situação saiu de controle. Marcos olhou ao redor do tribunal. Eu poderia ter continuado escondido. Construí uma nova vida, uma nova identidade. Mas quando soube que a família de Carlos estava lutando por justiça, ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Carlos morreu por mim. A menor coisa que posso fazer é garantir que sua família saiba que ele morreu como herói. Dona Maria se aproximou dele. Obrigada, disse ela simplesmente. Obrigada por me devolver meu filho. O agente federal líder recebeu uma ligação urgente. Após escutar, seu rosto ficou pálido. Sr. Chen, disse ele. Acabamos de receber ordens de Washington. O senhor está livre para testemunhar. Marcos pareceu surpreso. O que mudou? Parece que suas gravações já começaram a vazar. O Congresso americano abriu uma investigação oficial. É melhor colaborarmos do que tentarmos encobrir. Meritíssima, disse Marcos, voltando-se para a juíza. Tenho aqui não apenas a prova da morte de Carlos Silva, mas de um esquema de corrupção que envolveu milhões de dólares e centenas de vidas. Ele abriu sua pasta completamente, revelando pilhas de documentos, fotografias e dispositivos de gravação. Durante 20 anos coletei evidências, não por vingança, mas por justiça. A juíza examinou alguns documentos. Estes são extraordinários. São os registros reais das operações, não as versões sanitizadas que foram para os arquivos oficiais. Dona Maria, disse Marcos, sua luta por justiça foi o que me deu coragem para finalmente sair das sombras. Ele entregou a ela uma pequena medalha. Isto pertencia a Carlos. Ele me deu antes do final. Disse para entregá-la à sua mãe se algo acontecesse com ele. Dona Maria segurou a medalha, chorando. Esta era a medalha de coragem do avô dele. Carlos era o homem mais corajoso que conheci, disse Marcos. Ele escolheu fazer a coisa certa. Mesmo sabendo que custaria sua vida, a juíza tomou sua decisão. Com base no testemunho apresentado e nas evidências fornecidas, determino que Carlos Silva morreu não apenas em serviço de seu país, mas defendendo os valores mais altos de honra e integridade. A família Silva receberá não apenas a indenização pleiteada, mas também o reconhecimento oficial de que Carlos era um herói que expôs corrupção ao custo de sua própria vida. Dr. Mendonça, representando a empresa de segurança, assentiu. Não contestaremos a decisão. Nas semanas seguintes, o testemunho de Marcus Chen desencadeou uma investigação internacional. Dezenas de oficiais foram presos, empresas de segurança foram fechadas, e famílias de soldados mortos finalmente obtiveram respostas. Marcos foi colocado em proteção de testemunhas oficial, mas desta vez por sua própria escolha, e com garantias de que poderia testemunhar quando necessário. Não vou mais me esconder, disse ele em uma entrevista coletiva. Escondi-me por 20 anos para proteger a verdade. Agora é hora de usá-la. Dona Maria fundou uma organização para ajudar outras famílias de soldados mortos em operações encobertas. Com o apoio de Marcos e as evidências que ele forneceu, eles conseguiram reabrir centenas de casos. Meu filho não pode voltar, disse ela em um memorial dedicado a Carlos. Mas sua morte não foi em vão se pudermos impedir que outros pais passem pelo que passei. Marcos estava presente na cerimônia, finalmente livre para honrar publicamente seu parceiro caído. Carlos Silva representava o melhor de nossa profissão, disse Marcos em seu discurso. Quando confrontado com corrupção, ele escolheu a consciência sobre a conveniência. Durante 20 anos, carreguei a culpa de ter sobrevivido quando ele não sobreviveu. Mas agora entendo que sobrevivi por uma razão, para contar sua história. A plateia, composta por familiares de outros soldados mortos, veteranos e jornalistas, escutava em silêncio reverencial. Marcus Chen se tornou consultor oficial para reformas nos protocolos de operações especiais. Sua experiência e evidências ajudaram a criar novos sistemas de supervisão para prevenir futuras corrupções. Nunca mais um soldado deveria morrer para encobrir os crimes de seus superiores, disse ele ao Congresso americano. A empresa de segurança foi fechada, seus executivos foram presos, e bilhões de dólares em ativos foram confiscados para compensar as famílias das vítimas. Em uma última entrevista,
Marcos foi perguntado se arrependia de ter ficado escondido por tanto tempo. Sim e não, respondeu ele. Desejo ter tido coragem de falar antes, mas também entendo que precisava estar vivo para falar agora. Carlos me ensinou que há momentos em que devemos escolher entre nossa segurança e nossa consciência. Ele fez sua escolha há 20 anos. Finalmente fiz a minha. Se esta história de coragem e justiça te emocionou, deixe seu comentário e se inscreva para mais histórias de heróis que sacrificaram tudo pela verdade. Obrigado por ouvir. Diga-nos nos comentários se já passou por algo semelhante. Adeus.